987654321. Vai. Amazônia Empreende. Está começando, é o nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes de estar aqui hoje com você. E o Amazônia Empreende, um programa que foi pensado para você que gosta de escutar sobre histórias de empreendedores, principalmente aqui na região norte do Brasil, no nosso Parazão. O Amazônia Empreende vai trazer a você um conteúdo para agregar na sua vida, histórias de superação, como aquele empresário que hoje está com muito sucesso, ele fez no momento que ele começou, nos desafios que aconteceram na vida dele, como foi que ele fez para superar cada um deles. Então, o Amazônia Empreende foi criado com esse propósito, para que você possa extrair daqui algo que possa agregar na sua vida. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. O convidado de hoje é o Pastor Jones. Ele é que está à frente aqui da TV Livre, canal 42.1. Então, hoje o Pastor Jones vai trazer para nós a sua história, como ele começou, como a gente conversou, os desafios que aconteceram na vida dele até chegar nesse momento. Como ele está à frente da TV Livre, ele vai contar para a gente aqui toda a trajetória dele e quais os próximos passos que a TV Livre vai trilhar nessa jornada. Vamos começar? Pastor Jones, em primeiro lugar, muito obrigado por o senhor estar aqui. Essa casa aqui, o senhor é o anfitrião, né? Eu sou o convidado, mas hoje o senhor está aqui como convidado no programa Amazônia Empreende. Muito obrigado, tá? Por ter aceitado estar aqui hoje como convidado. E é uma honra estar aqui com o senhor que para mim, além de uma amizade que a gente vem construindo a cada dia, é uma autoridade para mim, uma autoridade espiritual. O senhor é pastor lá na igreja que eu congrego, né, que é a Catedral da Família, lá com o nosso pastor Lorival, pastor Diego e todos os outros pastores. Então, eu fico muito feliz, tá, de estar aqui hoje. Se você me permite, inclusive, um breve testemunho. Um dia eu estive lá na Catedral da Família, vi o senhor cantar. Para quem não sabe, olha, o pastor, ele é multitarefas aqui, é empreendedor, é vendedor, é cantor, é pastor. E um dia ele pregando, cantando, ele falou assim: deixa Deus agir. E naquele dia eu deixei Deus agir na minha vida, e depois daquele dia muitas coisas começaram a acontecer, e eu não tenho dúvida que aquele dia já começou uma história na minha vida que essa história nos trouxe até aqui. O tempo foi passando, eu comecei a admirar mais o senhor a partir dali, e um dia eu pensei assim, poxa, um dia eu queria ser amigo desse homem aí, que eu admiro tanto. E aqui estamos, o senhor já foi na minha casa, nós já conversamos, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui com nossos telespectadores, a amizade que a gente vem construindo, e tudo que o senhor vem agregando na minha vida e que eu espero poder agregar na vida de cada um que vai assistir aqui o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Eu fico muito feliz, lisonjeado de estar aqui. Mais um projeto dessa emissora que nasceu no coração de Deus, e ter você fazendo parte dessa família aqui da TV Livre em Belém é um presente de Deus. Eu tenho certeza que a proposta do programa vem para somar muito na nossa grade de programação. Uhum. Eu costumo dizer para as pessoas que começaram, apesar da TV ter 3 meses que estamos no ar, eu venho dizendo para minha esposa e para as pessoas que trabalham comigo que eu gostaria de ter uma TV cristã, uma TV evangélica, sim, mas com conteúdo diversificado, com conteúdo aprofundado em determinadas especialidades, como é o caso do empreendedorismo na Amazônia, que eu acho que são lacunas que parece que às vezes estão distantes da comunicação do povo evangélico, mas estão presentes no meio social da igreja, no seio da igreja. Exatamente. Nós temos empresários, temos médicos, temos tantas frentes de trabalho, pessoas importantes exercendo tantas funções, e eu desejo, e você é fruto de um desses sonhos, trazendo um projeto completamente novo, um projeto bonito, diferenciado, para dar voz a empreendedores que nós temos, não só na nossa igreja, no meio cristão, de um modo geral, contando as histórias, né, e mostrando para as pessoas que
Deus não tem filhos prediletos. Exatamente. Uhum. Deus, ele tem filhos que resolvem agir. E quando eu tenho aprendido na minha vida que o céu, ele não age. O céu, ele reage. Perfeito. Você dá o primeiro passo, mesmo Perfeito. com medo, Uhum. e Deus vem e te ajuda a dar os próximos passos. Maravilha. Isso até eu até gravei um conteúdo um dia desse no meu Instagram pessoal. Tá? Pessoal, inclusive eu quero só pegar esse gancho aqui para compartilhar. Você pode acompanhar de hoje em diante o Amazônia Empreende a partir, obviamente, do canal 42.1, que é a TV Livre, mas também nos nossos canais online, tá? No meu canal Pedro Ladeira, no @Pedro Ladeira no Instagram, e pelo YouTube, também da TV Livre, e pelo YouTube também do canal Pedro.Ladeira, ok? E em um desses canais que foi no Instagram, eu postei sobre uma pregação que eu vi que eu escutei lá na igreja do pastor Lorival, que fala: você se torna aquilo que você pensa. Tudo acontece inicialmente no plano das ideias, correto? A gente pensa e aquele pensamento a gente planeja e depois age. Então, o Amazônia Empreende, ele surgiu, obviamente, de um pensamento e de uma oportunidade, né? E a gente numa conversa ali, um bate-papo informal, você compartilhou comigo da TV, e eu falei, poxa, olha, eu tenho interesse um dia ter um programa, um podcast, né, no formato de podcast, sobre empreendedorismo na Amazônia, que é o que eu faço. Eu sou um empreendedor no norte do país, que é a Amazônia. E o senhor prontamente me falou que seria muito bem-vindo, e dali partiu de uma ideia, compartilhei essa ideia com você, e a gente teve que, a partir dali, agir. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes, hoje você pode ter um pensamento que você imagina que seja difícil, mas você só vai saber se essa caminhada ela vai ser difícil ou não no dia que você começar a agir. Então, agir é o primeiro passo. Você colocar no papel, planejar, e como aqui nós estamos falando sempre de Deus em primeiro lugar, consagrar a Deus os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Coisa que já fizemos no programa de hoje. Exatamente, exatamente. Então é isso, primeiro passo, agir. A gente começou agindo e aqui estamos. Mas vamos falar do pastor Jones, que é nosso convidado, vai contar um pouco aqui da trajetória dele. Eu sei que o pastor, a gente conversou aqui, né, pastor, um pouco antes de iniciar aqui a gravação, que todo empreendedor, ele como é que eu posso dizer? Ele é também vendedor. Nem todo vendedor é empreendedor, mas todo empreendedor, ele é necessariamente, por essência, vendedor. Então, vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória, até o senhor se tornar esse empreendedor que o senhor é hoje, à frente desse canal de televisão. O senhor começou sendo vendedor, né? Começou feirante, ali muito novo. Conta um pouco pra gente aqui da sua história, como que o senhor entrou na caminhada de vendas. Pois é, eu comecei muito cedo, né? Eu venho de uma família muito pobre, né? Porque humildade não tem nada a ver com a situação financeira. A pessoa fala humilde, tem gente que faz confusão com isso aí. Mas eu venho de uma família muito pobre. Meu pai veio no início com 17 anos do interior para cá para tentar a vida. Meu pai deve ter a carteira de trabalho dele escrita lá: braçal, servente, ajudante, vigia. Então, eu não sei se um dia meu pai ganhou mais de um salário mínimo na vida dele. E o meu pai, como a minha mãe, que são histórias parecidas, ambos vieram do interior, eles, pelo simples fato de conseguirem comprar um barraco em Belém, eles acharam que eles venceram na vida. Porque para quem às vezes está no interior como eles estavam, lá dentro das ilhas, no interior do estado, é um sonho vir para a capital. Então eles começaram a oportunizar essa chance para as outras pessoas do interior virem morar conosco. Então a nossa casa, além de não ter muito recurso financeiro, sempre agregou muita gente do interior para estudar, para tentar trabalhar, para tentar a vida. Então eu, com 11 anos de idade, eu já trabalhava em porta de supermercado, vendendo fruta, vendendo tempero, vendendo essas coisas, para ajudar em casa, para ajudar no sustento. E assim começou. Depois comecei a trabalhar, aos 17 anos comecei a trabalhar empregado, e até que aproximadamente aos meus 22 anos, eu trabalhei numa primeira empresa grande, um home center grande, onde eu aprendi muito sobre vendas, sobre atendimento, e lá eu comecei a exercitar também a minha comunicação, né?
e trabalhei nessa empresa durante 8 anos. E eu lembro que a parte da comunicação, que é onde eu empreendo hoje, eu preciso passar por isso, nasceu de um acaso. Como uma loja de departamentos, a maioria das lojas de departamentos sempre tem um microfone desse. Sim. No shopping center a gente ouve sempre, né, alguma coisa. E nessa loja a gente chamava o gerente para dar um desconto, chamava um vendedor, chamava um carregador, compareça ao departamento e tal, né? E eu lembro que todo sábado nós tínhamos campanhas promocionais para dar vazão a alguns produtos que estavam encostados lá. Então a gente recebia uma folha de papel com aqueles produtos, ofereçam esses produtos que precisam sair. E um belo dia, um belo sábado, a loja lotada, 10 horas da manhã, chegou aquele papel e me entregaram, olha, esses aqui são os papéis das ações que a gente vai agir hoje, sabe? Tentar vender esses produtos aí. Estou só lhe contando aqui. Na comunicação, sem né? Eu saber. Sem saber. Né? Sem eu saber. E naquele momento eu estava indo em direção ao microfone para chamar o gerente, para autorizar um desconto no computador, né? Entendi. Gerente tal, compareça aqui, aí aparecia. Aí, como o papel estava na minha mão, foi assim automático o empreendedorismo entrar na minha vida, porque eu falei, fulano de tal, compareça ao departamento imediatamente. E para você que está visitando a nossa loja hoje, não esqueça que hoje nós temos promoção de A, B, C, D. E o dono da loja viu aquilo e disse, o que está acontecendo? E ele gostou. E dali ele me chama, perguntou se eu saberia gravar um comercial de televisão. Eu falei, eu nunca gravei, mas de repente dá certo. E para minha surpresa, o comercial de televisão era de uma fábrica gigante de tintas, com a presença dos dançarinos daquele grupo El Chan, na época, mesmo? Com as dançarinas. Lembro. Eu fiquei numa situação muito embaraçosa. Mas gravamos o comercial, o diretor me ensinou mais ou menos como é que ia funcionar. Vai ter que dançar junto? Não, só fiquei quietinho. Elas dançavam e eu falava. E aí, alguns dias depois, eu estava me vendo na televisão no horário da propaganda da novela das 8. E aí as pessoas começaram a conversar comigo sobre comunicação. E a gente começou uma grande jornada. Pastor. E conta pra gente também, pastor, como é que foi essa virada? O senhor teve ali a sua trajetória, né, como vendedor, como o senhor bem falou, começou muito cedo. Mas em que momento foi, assim, que o senhor percebeu que o senhor podia mais, que o senhor podia ir além? Como foi essa virada, assim, olha, hoje eu estou empregado, mas eu não quero isso aqui para mim, eu quero algo melhor, eu quero empreender. Já que foi uma escola, né? A sua escola de vendas foi trabalhando ali como CLT inicialmente, sim. Mas onde foi que ocorreu essa virada de chave para que o senhor começasse a empreender, ser dono do seu negócio? Esse ponto é muito importante, é bom falar sobre isso, porque isso acontece na vida de muitos profissionais. A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Eu sempre fui vendedor, sempre trabalhei em empresas vendendo produtos para os empresários e tal, mas a gente, na minha época, isso não acontece, a gente tinha muita dificuldade quando a gente queria melhorar um pouquinho de vida, trocar o carro. Parece que o gerente olhava para a gente que, pô, você está roubando, você está, sabe, uma desconfiança. E muitos profissionais passam por isso até hoje, não conseguem conquistar coisas, fazer uma viagem, comprar uma casa, porque tem medo do que o patrão vai pensar, do que o patrão vai achar. Então, eu fui, como muitos profissionais, muito, assim, perseguido nessa questão de não conseguir romper, ter um determinado teto para chegar. E quando chegou esse momento na minha vida, eu percebi que eu precisava fazer por mim, que eu estava perdendo, que eu estava tendo prejuízos. Para ser mais direto no que eu estou falando, sabe aquele vendedor que começa a vender muito bem, ganhar uma comissão muito boa? Sim, sim. E isso, às vezes, por incrível que pareça, para você que é profissional de venda e sabe do que eu estou falando, às vezes isso incomoda o teu chefe. Às vezes isso incomoda o teu gerente, o teu colega de vendas, o teu patrão acha que tu está ganhando muito, que ele está pagando muito. Às vezes ele esquece que quando você ganha muito, ele ganhou muito mais antes.
Então isso acontece até os dias de hoje. E para mim não sair mal da empresa que eu trabalhava, que foi a empresa que me formou como vendedor, se hoje eu sei me relacionar com pessoas, conversar com pessoas, eu aprendi lá, e eu aprendi muito cedo na minha vida a ser grato, independente da circunstância. Então eu penso que uma empresa que só me fez o bem, mas em determinado momento já não conseguia mais fazer o que eu achava justo, eu achei melhor pedir para sair e começar uma nova trajetória. Foi aí que eu comecei a vender serviços. E o que eu sabia fazer? Eu sabia comunicar, né? Então era um momento que a gente estava, a televisão estava em grande ascensão, e eu comecei a comprar pequenos horários de TV, que a gente chama de breaks, e eu coloquei no ar um programa chamado Shop Mais TV, a sua empresa na TV. Então eu comprava 10 minutos, eu vendia 1 minuto para cada empresa, dava para fazer 2 comerciais no break de determinado horário, né? E comecei a atender diretamente essas empresas. No começo eu não tinha nada para mostrar. Imagina eu chegando lá numa das melhores lojas de celulares hoje, na Égua do Celular. A Égua do Celular. E dizendo assim, poxa, eu conheço. Conhece, né? Pois é. Imagina eu chegando lá, falando lá com a gerência, dizendo, olha, eu sou da televisão, não tenho nada ainda feito, produzido, mas eu tenho um horário assim, eu quero fazer um comercial para colocar lá na televisão para rodar. Então não era fácil fechar porque eu não tinha nada para mostrar. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que plantar, eu tive que cortar na pele, eu tive que pegar o meu recurso, comprar horário e pegar alguns amigos e inicialmente fazer muita coisa de graça. Deixa eu fazer e colocar para te ver como é que fica. Porque eu precisava de um portfólio para mostrar aquilo que eu sabia fazer. Deu certo. Daqui a pouco eu já estava fazendo jornal, que já foi uma outra história, mas que também foi um grande desafio, que apareceu uma situação, e como eu já estava na televisão, já estava vendendo, fazendo propaganda de grandes marcas. No início era pequenas lojas, né? Um açouguezinho, um ponto de açaí. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que talvez nem todo empreendedor tenha essa habilidade, que é a de lidar com pessoas. Eu acho que essa habilidade de lidar com pessoas, ela é um fator essencial para o sucesso, em muitas áreas da vida, principalmente em vendas, né? Por que eu falo isso? Porque você precisa estar intimamente ligado com a pessoa que você quer ter uma relação de venda comercial com ela, senão aquela relação não acontece. Então você entender a necessidade e conseguir aplicar, colocar o seu produto, o seu serviço para aquela pessoa, ela tem um momento, um time certo para isso, né? E a sua habilidade de lidar com pessoas, ela é essencial para isso, não é verdade? Então, isso é um ponto-chave que todo empreendedor precisa ter, é a habilidade de lidar com pessoas, né? Isso o senhor soube exercitar muito bem ao longo da sua jornada, nessa habilidade de lidar com pessoas. Eu vejo que o senhor teve isso. E também o fator coragem. O senhor me falou aí que o senhor aprendeu na sua trajetória como vendedor, o senhor foi lidando com pessoas ali no dia a dia, que eu acho que realmente a melhor escola é essa, é você vender, pegar o produto, colocar a cara ali e oferecer, né, no tete a tete. E Pedro, eu tinha uma dificuldade, não só eu, todos os funcionários dessa empresa. Essa grande empresa, como muitas home centers de Belém, ela era gerida pela família. Sim. Na família tem vários irmãos. E cada irmão era responsável por um setor. Então a maioria das pessoas que iam comprar nessa loja era amigo, era próximo, era parente desses donos. E esses donos que faziam a gestão dessa empresa, eles eram muito criteriosos com a questão de atendimento. Então, qualquer pessoa que se sentisse minimamente desprestigiada, a chance de você ser demitido era muito grande. Então, a gente não sabia quem eram as pessoas. Então, a gente atendia o máximo que a gente podia. O não nessa empresa, eu não tenho esse produto, não existia. Eu não tenho agora, mas eu mando buscar para você. A gente estava ali para solucionar problemas. E é como hoje eu me coloco. Isso eu também aprendi lá. Eu estava falando agora há pouco para você que uma das maiores vendas da minha vida que eu fiz nessa empresa, nós não vendíamos, nós não comercializávamos o produto.
mas eu identifiquei o que a gente chama aqui de dor do cliente para tentar solucionar. Eu falei, eu não vendo, não conheço, mas posso tentar lhe ajudar, achar esse produto, ver preço, ver prazo e lhe entregar o produto. E deu certo. É isso aí. O empreendedor, ele nada mais é do que um solucionador de problemas, né? Maravilha, maravilha. Então, aí teve essa trajetória nas vendas, e aí começou a comunicação também dentro das vendas. O senhor teve essa coragem, identificou uma oportunidade, né? Aprendeu a se comunicar, aprendeu a vender produtos, identificou que isso não precisava ficar só ali naquele nicho, naquele objeto que o senhor vendia, mas outros empresários poderiam vender isso através da comunicação. Exatamente. Começou a comprar esses canais, esses momentos aí de canais em TV e começou a vida na comunicação. Na comunicação. Né? E como foi essa caminhada da comunicação até chegar aqui na TV Livre? Como é que entra aí a TV Livre na sua vida? Aí existem alguns passos, né? Quando eu comecei a me familiarizar com câmeras, eu tenho um grande amigo, que tem até foto dele aí, que é do Bruno Davi. O Bruno me convidou para uma campanha eleitoral. Esse cara, esse ex-gordinho aí, que ele fez uma bariátrica, tá mais bonito que o Brad Pitt agora. E o Bruno viu em mim uma oportunidade para fazer uma campanha eleitoral, para que eu fosse apresentador de um programa eleitoral de um candidato do interior do estado do Pará. E eu falei, eu não sei fazer isso. Ele disse, eu sei, eu vou te ensinar. E o Bruno me ensinou os primeiros passos. Uma pessoa que eu sou eternamente grato até hoje, me ensinou os primeiros passos e nós começamos na comunicação ali. Eu virei o apresentador do jornal, do programa eleitoral, virei o repórter que contava as histórias de sofrimento das pessoas. Mude, né? Aquela história de mude, vote fulano de tal. Aí começou uma história mais de apresentação na TV. Eu comecei a me polir mais nessa questão. E de lá para cá eu tive a oportunidade de trabalhar numa afiliada da TV Record, no sul do Pará, e lá foi a grande virada de chave, porque eu fui para lá para ajudar o comercial da TV, para fazer o que eu fazia aqui nos meus programinhas de Shopping Mais TV, pegar as empresas e botar para anunciar lá. Só que nós precisávamos de um jornal local, para ter visibilidade, né, para ter as notícias da cidade. Isso foi em 2016. Em 2016, cabe dizer que antes disso, eu já fazia o programa da igreja, eu apresentava o programa da Catedral da Família, que está no ar, inclusive, aqui na TV Livre, na TV Boas Novas, na TV A Crítica, em várias emissoras nós temos o programa da Catedral da Família. Eu já apresentava, mas era mais simples, né? Está começando o programa da Catedral da Família, que Deus abençoe você, era uma coisa mais simples. E aí, quando eu terminei essa trajetória da parte de política, eu vi que eu era parecido com o jornalismo. E aí eu fui para essa TV de Tailândia para fazer essa parte comercial. Porém, os apresentadores que vieram para fazer parte do jornal, o dono da emissora não gostava. Aí ele gravava, mandava aqui para Belém para os diretores da Record. Os diretores não gostavam. E eu, preocupado com aquilo, eu tinha mais ou menos um tino de como ficaria legal, eu comecei a dizer, olha, fala assim, olha assim, gesticula assim. E o dono da TV começou a me filmar, dando dicas para as pessoas que estavam fazendo o teste. Dirigindo ali. Então ele passou a me filmar e mandar para os diretores aqui de Belém, da TV Record. E os diretores disseram, ei, nós já temos o apresentador, que no caso na época era o Balanço Geral. O apresentador é o Johnny. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não sei fazer isso. Eu estou dando uma orientação aqui como uma pessoa que está vendo TV, um ouvinte, né, um telespectador. E ali nasceu um grande desafio de fazer jornalismo na TV. Começou lá em Tailândia. E lá eu fiquei 3 anos. 3 anos. E até o proprietário da TV, seu baiano, que Deus o tenha em um bom lugar, como já diria minha avó, foi um grande professor. Voltei para Belém. Voltei para Belém para ajudar em algumas campanhas eleitorais. E o Bruno, que já tinha sido meu amigo lá na campanha eleitoral, que me ensinou meus primeiros passos, agora era gestor da Rede TV Belém. Né? E nós nos reaproximamos e ele disse, você não quer vir fazer um teste aqui, para fazer um jornal 6 horas da manhã? Eu falei, nossa, para estar 6 horas da manhã aqui. E era fazer ao vivo? Ao vivo. Olha só. Era o Alô Pará,
para fazer o jornal começo eu tenho que acordar às 4h30, né? Ele falou, Então eu fui e comecei a fazer o jornal. E daqui a poucos meses eu já estava no principal jornal da casa, que era o Rede TV Pará, às 8h30 da noite, onde a gente, graças a Deus, conseguiu ficar muitas vezes em terceiro lugar na audiência, que é essa propaganda aqui do Rede TV Pará, era de segunda a sexta, era uma correria e deu muito certo, né? E com o crescimento do jornalismo da Rede TV e as nossas parcerias, o Grupo Livre de Comunicação, que tem várias emissoras, iria ligar o canal 42. E aí o Bruno, meu diretor, disse, Johnny, se você quiser, a gente pode arrendar esse canal para vocês operarem com a igreja e tal, e me deu muita força. Eu confesso que eu estava numa fase de empreendedorismo segura, fazendo coisas pequenas, mas também que me deixavam reféns de resultados pequenos. Sim. E em setembro eu resolvi dar esse passo de ligar um transmissor, ligar o canal 42, colocar o nome de TV Livre Belém em homenagem ao nome do grupo, que é Grupo Livre de Comunicação. Colocamos a TV no ar em outubro. Estamos em construção ainda, né? Você que está aqui no estúdio está vendo, muitas salas estão em obras, parte elétrica, muitas coisas estão em obras aqui. Tá aí, alô, temos até um outdoor parecido com isso lá no Olha, pessoal, siga logo no Instagram, tá? @TV Livre Belém. É o contato oficial aqui no Instagram, no canal do Instagram da TV Livre. Lá você vai ter acesso a toda a grade de programas que vão ao ar, toda a programação completa, tá? Não perca, siga lá TV Livre Belém, tá? E o grande barato da TV são as tecnologias que nós trouxemos de transmissão para as redes sociais, né? Porque apesar de algumas TVs não acharem isso interessante, eu acho que isso é básico hoje em dia, estar no ar na TV e estar no ar em cadeia pelas redes sociais. As redes sociais estão aí fazendo a diferença na vida de muita gente hoje. Então, há 3 para 4 meses, a gente está caminhando nesse grande empreendimento. Maravilha. É um desafio muito grande você tocar uma emissora de televisão. Não é como tocar um programinha de 10 minutos. Não é como tocar um jornal de 1 hora. São 24 horas de programação diária que você precisa ter uma transmissão de qualidade, produtos de qualidade. Maravilha. O custo operacional é muito alto, mas são os pormenores que o empreendedor passa e que nós vamos falar um pouco mais, mas nós vamos falar um pouquinho mais depois do break. Eu vou chamar agora para o break aqui do nosso patrocinador. Fique agora com o nosso patrocinador oficial aqui do programa Amazônia Empreende, que é o Égua do Celular. Tá difícil de pagar? O governo facilita. O ProRefis 2025 foi prorrogado até 30 de janeiro de 2026. Aproveite essa oportunidade para garantir até 95% de desconto nos juros e multas do ICMS, IPVA, ITCD, taxa mineral e taxa hídrica. Acesse cefa.pa.gov.br ou ligue 0800 725 5533. Governo do Pará. Por todo o Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para a número 1 da cidade. Vem!
imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. GS Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Para muitos, isso pode ser apenas mais um dia que se inicia. Vamos, filha, senão a gente vai se atrasar. Já tô indo, mãe. Para a Aline e sua filha Helena, é o primeiro dia de uma nova vida. A Usina da Paz de Paragominas chegou para iluminar o futuro. São mais de 70 serviços gratuitos que estão transformando a vida de milhões de paraenses por todo o estado. Agora chegou a sua vez. Governo do Pará, por todo o Pará. Voltando agora com você, nosso telespectador querido, que a partir de hoje estará conosco às 15 horas do seu sábado, aqui na TV Livre, canal 42.1, Amazônia Empreende. Sempre uma história de motivação, de superação para você que deseja empreender, principalmente neste estado do Brasil que nós vivemos, que é o Pará. Estamos no norte, como eu já falei, o estado, a região mais rica e próspera do país. Então, saiba que você pode fazer muito aqui, tá? Continuamos aqui com esse convidado mais que especial, que é o Pastor Jones, é o diretor aqui da TV Livre, aqui em Belém do Pará, no estado do Pará. E a gente estava falando, pastor, um pouco antes, da sua trajetória. E eu fiz umas anotações aqui, eu pude identificar uma coisa que eu acho extremamente importante na trajetória daquela pessoa que vai se tornar um empreendedor, porque ninguém nasce pronto, correto? Correto. Existe um caminho, uma trajetória, como tudo na vida. E na sua trajetória, eu pude identificar que talvez muitos empreendedores também façam isso, é a questão de servir. A gente acha que não, que muitas pessoas talvez achem, né, já começar ali, colocar o negócio para começar a mandar, não sei. Mas o servir, ele é uma trajetória que está dentro da trajetória de muitos empreendedores. Então, o senhor falou que dentro daquele serviço que o senhor tinha ali de vendas e tudo mais, o senhor fazia muito mais do que lhe era proposto. O senhor servia mais do que lhe era pedido. E a questão do servir, como o senhor falou que estava ali dando uma dica na câmera, faça isso, faça aquilo, as pessoas que estavam ali acima, que era talvez um lugar que o senhor via como referência de futuro, um lugar onde você queria estar, eles estavam observando. Então, a pessoa que está nos assistindo hoje, ele também é muito legal a gente falar isso, e talvez hoje você esteja num lugar que você acha que ninguém esteja te observando, muito pelo contrário. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém te observando. No meu caso, até filmando. Até filmando, exatamente. Então, o que o senhor pode falar dessa questão do servir, como que isso levou nessa trajetória sua até chegar aqui na TV Livre? Pedro, eu tenho uma coisa comigo assim sobre servir. Primeiro é não perder a oportunidade de servir a ninguém.
conforme Jesus nos ensinou. Perfeito. E dentro do trabalho, o servir está ligado ao amor que você tem por aquele local. Uhum. Eu precisava daquele local de trabalho para sustentar a minha família. E eu comecei a ouvir naquela época uma palavra que hoje se usa muito, que é: qual é o teu diferencial? Por que eu preciso te contratar? Por que você é melhor que os outros? Então eu comecei a me propor, e faço isso até hoje, a fazer mais coisas do que eu sou subordinado a fazer. Porque quando você faz mais coisas, as pessoas têm uma percepção diferente de você. As pessoas começam a fazer uma conta de: poxa, a minha empresa é melhor quando ele está. Eu cheguei ao nível de ser gerente dessa empresa e que as pessoas vinham fazendo festa para mim quando era para receber a liberação para suas férias. E eu dizia para elas: não façam festa, se preocupem, porque eu vou saber se vocês fazem falta aqui ou não. E eu preciso ajudar a empresa a crescer, a gente trabalha com números. Então eu acho que, como aqui na empresa, por exemplo, eu chego aqui cedo, eu não tenho problema nenhum em varrer, passar pano, limpar, organizar as coisas. Só uma importante. Você sempre teve a consciência de cuidar como se fosse seu. Se fosse meu. Perfeito. Porque o segredo do empreendedor, o cara que vende, sentir a dor do cliente, entrar no mundo dele e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. E do empreendedor é fazer o seu negócio funcionar com o menor custo possível, quando você está no início, para você esperar o tempo do teu negócio rodar. Existe um tempo de maturação. Sabia que eu sempre tive essa consciência também, de sempre, tudo que eu estou fazendo, ainda que não seja meu, eu trato como se fosse meu. Vou dar um exemplo aqui rápido. Eu fui para São Paulo, aluguei um carro, na hora de devolver esse carro, eu fui abastecer. O frentista falou assim: coloca a comum, que é mais barata. Eu falei: não, amigo, coloca a aditivada aí, porque eu faço como se eu não coloco gasolina comum no meu carro, por que eu vou colocar no carro dos outros? Então essa consciência é importante, a gente saber que a gente tem que tratar, ainda que não seja nosso, mas a gente tratar como se fosse, porque, como a gente falou, sempre tem alguém olhando e as oportunidades, elas surgem assim, com detalhes. Perfeito, perfeito. Eu tive o privilégio... O próximo nível, ele está num detalhe. Eu tive o privilégio de conhecer um cidadão que ele trabalhava no antigo Hilton Hotel, que agora é Princesa Louçã, e ele trabalhava como garçom lá dentro. E como era um restaurante, um hotel muito badalado na época, conceituado, chegou o dono de uma grande cervejaria para se hospedar lá, né? E ele disse, ele queria jantar com a bebida que ele era presidente da companhia, só que eles não comercializavam lá. O garçom saiu do hotel, comprou a bebida que ele queria do dinheiro dele e foi servi-lo. Hoje em dia ele é um dos diretores da empresa. Olha só. Daquele cidadão, porque às vezes não é o teu certificado, a tua graduação, na maioria das vezes é a tua atitude de fidelizar uma venda, atender bem, satisfazer alguém. É isso que vai fazer a diferença. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, antes de eu vir para cá. Eu estava com um amigo comunicador e alguém ligou de um consórcio dizendo: olha, saiu um prêmio que a gente faz para o Brasil inteiro de um consórcio, saiu para Belém. Eu tenho R$300 no meu caixa pequeno aqui. Você conseguiria vir aqui fazer um videozinho só para me colocar na internet e mandar para São Paulo, lá para minha sede, para eles verem que nós atendemos bem aqui a pessoa que ganhou o sorteio, tal. Aí ele falou: não vou, não dá para mim, isso, aquilo, outro. E eu falei: eu vou, deixa que eu vou. Porque era dentro de uma concessionária de uma marca famosa de carros. E eu queria ter o meu rosto, a minha marca, atrelado a essa marca, né? Eu falei: eu vou lá. Johnny, mas R$300? Não, eu vou. Dá para o meu cinegrafista ir lá fazer isso para mim. Aí liguei para o meu cinegrafista: tu faz para mim? R$300. E se faço, e vamos para lá. Peguei meu melhor paletó, meti uma gravata e fiz um material, contei a história da família que ganhou o prêmio, mostrei ainda mais. Eu fui só para mostrar que eles ganharam o prêmio. Eu acabei fazendo um vídeo da concessionária mostrando os carros, os melhores carros. A gerente pagou os R$300
Eu dei pro profissional que foi comigo, ele fez o material, tá até aparecendo numa Olha aí. dessas empresas Mas aí o que a homem é gente vendedor atende. mesmo. O que colocar para vender, ele mesmo. E eu só fiz esse, porque eu já tinha um comercial de uma concessionária que eu fiz por R$300. Olha só. E que eu não ganhei nada, na verdade, porque eu dei pro meu profissional. Entreguei, ficaram felizes, mandaram para a direção em São Paulo, só que de 2, 3 meses depois, esse diretor de São Paulo veio para Belém, conhecer a loja e lembrou de mim. Olha E só. aquele rapaz que fez o comercial aqui, como foi que vocês contrataram ele? Aí ela contou a história, disse, eu quero tomar um café com ele, tipo, ele vir aqui. Eu fui lá, ele disse para mim, o que você faz? Eu falei, eu faço hoje um jornal à noite, assim, que eu estou começando agora, fui recém-contratado. E ele, naquele dia, virou um patrocinador saindo do jornal. E durante um ano eles me pagaram um valor muito bom para falar deles na televisão. Olha só. Então, Uma semente. Servir. Perfeito. Então, a semente do servir, ela é fundamental. Ela é fundamental e ela não tem como ela não germinar. Ela vai germinar. Né? Eu gosto muito de lembrar da história de Daniel, que esteve... Qual é a história que... Por favor, me corrige. De que ele estava na prisão e aí ele servia ali dentro da prisão e ele falou... De José. E ele falou com aquele companheiro de cela dele, não te esquece de mim, tava falando, mas ele servia, né? E teve um dia que o companheiro, por mais que pareça que esteja demorando, chegou o dia daquela semente que ele plantou lá, servindo dentro do cárcere, ela germinar. E levou ele para um palácio, correto? E aqui, Pedro, cabe uma informação muito importante. Você falou de José, não posso deixar isso passar. José era uma semente. José, humanamente falando, ele tinha todos os motivos do mundo para odiar o Senhor, por tudo que ele viveu. Desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo, humilhado na casa de Potifar no início, foi preso injustamente. Ele tinha tudo para odiar o Senhor. Mas ele era uma semente. Onde foi que ele foi colocado a primeira vez? Dentro de um buraco. Porque onde é que a gente coloca a semente? A gente primeiro cava um buraco para depois colocar a semente lá dentro. Nossa. Ele não sabia, mas ele era uma semente que iria salvar uma nação. Às vezes, Pedro, nós não entendemos o processo da nossa vida, muito menos da nossa empresa, não entendendo que a gente também é uma semente. Que se nós tomarmos as decisões certas, e se essas decisões certas estiverem alinhadas com a nossa família e com os planos de Deus, elas vão germinar. E vão salvar a nossa família. E vão salvar outras famílias que você vai alcançar através da bênção que vem sobre a sua vida. Eu gosto muito de comparar a questão da semente, porque é uma coisa assim que todo mundo consegue entender. Vamos lá, a semente é um grãozinho, a gente planta ela, mas ela vai se transformar numa árvore que vai crescer, vai ramificar. E o que a árvore faz? Ela dá frutos, ela multiplica, ela alimenta e ela também faz o quê? Ela dá sombra. Então, assim como a empresa, aqui a gente está falando sobre empreendedorismo, ela começa como uma semente ao ponto dela crescer, se ramificar, dar frutos para alimentar todos aqueles que vão estar embaixo da sua sombra. Agora tem que ter cuidado com a semente, que você às vezes pode estar semeando uma semente que também não é boa. Perfeito. E você vai colher os frutos disso. Exatamente. Decisões desacertadas, desalinhadas, emocionadas. O campo do empreendedorismo não é para quem é emocionado, é para quem age com razão. É para quem tem coragem de cortar na carne, é para quem tem... Não é fácil, mas um futuro de sucesso promissor é certo. Isso é importante a gente falar, porque eu vou sempre tentar falar aqui coisas que acontecem também comigo, porque esse programa foi pensado para levar a você que está assistindo uma ideia de quem vive isso na realidade. Aqui quem está falando com você não é uma pessoa que só está apresentando aqui algo que viu também na TV ou que leu em algum lugar. Não, eu vivo isso no meu dia a dia. Eu tenho as minhas empresas, o pastor Jones tem aqui o empreendimento dele, tem outros empreendimentos também. Então eu vivo isso no dia a dia. A empresa,
vai chegar um momento que você, plantando a semente no solo fértil, regando, cuidando, podando direitinho, ela vai dar frutos. Mas chega um momento em que começa a transbordar. Isso é natural, e inclusive é bom que aconteça isso. Só que é naquele momento ali que ela começa a transbordar que você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria. Então, como que o empreendedor que vai começar, que ele vai plantar, ele vai prosperar, ele vai frutificar, quando chegar naquele momento de transbordo, de abundância, quais são os cuidados que ele tem que ter para que ele não deixe apodrecer esses frutos que ele vai colher. Aí a gente pode usar o exemplo de José de novo. Perfeito. Que desde que o faraó teve o sonho lá das vacas magras, das vacas gordas, que nós vivemos isso no comércio. Eu vivi um tempo de muita abasteza antes da pandemia e de muita dificuldade durante a pandemia. Porque com os comércios fechados, lockdown, quem é que ia me contratar para fazer comercial? Para outros ramos foi diferente, né? Alimentação, alguns, por conta do incentivo do governo, construíram coisas, medicamentos. Sim. Foi para muita gente, né? Mas para mim foi ao contrário. Para mim foi totalmente ao contrário. Eu vivi meu melhor momento até final de 2019 e guardei. Se eu não tivesse guardado, o ano de 2020, 21 e 22 eu teria sofrido demais. Eu consegui estar morando bem, com um carro bom, estando em casa sem trabalhar, vivendo do que eu coloquei nos meus celeiros lá atrás, na época da vaca. Assim como o José foi porque isso acontece iluminado para guardar, teve a sabedoria. Isso. Às vezes não é uma crise, no caso, nós vivemos uma crise sanitária de saúde, mas você pode adoecer, alguém pode falecer, um empreendimento teu pode pegar fogo, como nós tivemos aqui na TV, o início de incêndio. Se essa TV pega fogo aqui, o meu prejuízo, eu não saberia por onde começar. Então são coisas que a gente precisa calcular. Hoje, há muito tempo, o que eu calculo como empreendedor? O que eu preciso para passar o meu mês? É de 100? Então eu vou tirar 100. Se a empresa faturou 1.000, eu vou guardar os 900, porque eu só preciso de 100. Perfeito. Então eu vou fazer o meu planejamento. Eu trabalho assim, eu trabalho hoje com uma margem de recurso para que a minha empresa sobreviva, na pior das hipóteses, 6 meses sem faturar. Eu me preparei para isso, né? Senão eu não estaria aqui agora. Se eu estou no 3º mês. E graças a Deus tudo indica que eu não vou precisar dos 6 meses para subsistir. Ela vai dar frutos antes desses 6 meses chegarem ao final. Mas o empreendedor ele precisa ter essa noção que o que a empresa fatura não é dele, exatamente, é da empresa. Isso eu vou lhe falar, isso é difícil. É difícil. É difícil. Quando eu falo por experiência própria também, eu sempre vou tentar não, eu faço o compromisso aqui, inclusive, de trazer para você experiências que eu vivo de verdade. Então, quando eu comecei a prosperar financeiramente, eu tive uma dificuldade em saber lidar com aquilo, porque eu comecei o dinheiro, ele começa a lhe dar acessos que você nunca teve. Você passa a ter acesso a um local melhor, você passa a poder frequentar um restaurante melhor, ter um carro melhor, talvez. Então, isso pode deslumbrar de uma certa forma. Então, como que a pessoa pode fazer para tentar, como é que eu posso dizer, se blindar desse deslumbre que o dinheiro traz? Como é que a sabedoria, existe a sabedoria, né, que a gente adquire no nosso dia a dia, mas existe aquela sabedoria que vem de Deus. Como alinhar essas duas sabedorias? O senhor concorda comigo nisso? Concordo, existe essa diferença? Concordo. Existe. Isso então, o senhor que tem experiência nisso, já passou uma grande caminhada na sua vida de empreendedorismo, como é que o senhor pode tentar alinhar esses dois tipos de sabedoria para que, quando chegar esse momento, a pessoa não coloque a perder? Olha, eu vou te contar uma experiência. Não gaste mais do que tem nos seus celeiros. Eu vou te contar uma experiência minha. Quando eu estava achando que eu estava bem, confortável, eu falei, eu vou realizar um sonho de infância que eu acho que eu já posso fazer aqui uma doidice.
eu queria comprar uma BMW. Eu queria saber que eu podia. Para mim, o dia que eu comprasse uma BMW, pronto, eu zerei o game. Zerei. E eu fui e comprei o carro. Comprei o carro até de uma loja de um dos nossos irmãos lá da igreja, o meu amigo Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Muito carinho por ele. Só que depois que esse carro chegou na minha vida, ficamos felizes aquela semana, eu percebi que aquele carro não tinha a serventia que eu achava que ele teria para mim. Que era mais uma vaidade do que uma necessidade. Tá? Então, assim, eu não sei qual tipo de ramo que você mexe, né? Você que está vendo o programa. Existem negócios que você precisa chegar bem, outros não. Eu comprei essa BMW porque eu queria fechar um negócio com alguém no interior do estado. E o que é interessante é que quando eu cheguei no local, que foi lá em Barcarena, num restaurante que dava para ver a rua, e o grupo de empresários e políticos que estavam me esperando para negociar me viram chegar na BMW, eu praticamente não precisei vender. O carro me vendeu. E naquele dia eu fechei o negócio por causa do carro. Então, assim, cuidado com a vaidade. E naquilo que você vai empregar o seu dinheiro, que seja para trazer retorno. De alguma forma. Porque a hora que você pegar, principalmente para você que está começando a empreender agora, a hora que você pregar, normalmente a gente tem um sucesso imediato nas inaugurações, né? Tem aquele boom, é novidade, mas depois também vem o esfriamento. Sim. Aí você vai ter que precisar exercitar a musculatura do comércio, né? Você vai entrar nos feriados, nos altos e baixos, né? Nos natais, nos janeiros, nos carnavais que não tem ninguém na cidade. Então você precisa estar preparado para isso. Aliás, esse ano a gente tem muito feriado. Tem muito feriado. Então isso é horrível para o empreendedor. Uhum. O povo sair da cidade é horrível para o empreendedor. A não ser que você esteja um trailer de comida aí que você leva para onde for, leva para Salinas, para praia, para qualquer lugar, e onde tem evento você bota, tá? Mas de um modo geral, para quem fica, para quem tem estabelecimento fixo em algum lugar, é desafiador. Então, assim, a dica para você que começou a faturar bem no início do seu empreendimento é não vislumbre, cuidado com a vaidade, use aquilo que você precisa usar para manter o seu negócio saudável e faça o seu caixa, faça a sua reserva para você ter saúde se algo inesperado acontecer. Tem gente que tem 10 clientes, mas sobrevive de um principal. Se esse um sair, ele se quebra todo. Então, se prepare para ter mais clientes em potencial, agregue e tenha uma reserva segura para manter a sua empresa 6 meses, 1 ano, independente do que possa, das tempestades que possam acontecer. Perfeito. Eu também tive esse momento logo no início, nos primeiros 2 anos da minha atividade como empreendedor, de começar a transbordar. Graças a Deus por isso, e também tive esses momentos em que eu quis que a vaidade também, ela chegou, eu quis também dizer que eu podia. Isso a gente tem que colocar numa balança, saber se realmente isso é só uma questão de vaidade, se é para mostrar para você que você pode, se é para mostrar para alguém, né, para você mostrar, olha aqui onde eu consegui chegar, ou se aquilo realmente também vai agregar. Eu penso que a pessoa tem que fazer não existe assim um certo ou errado, mas ela tem que pesar se aquilo ali vai agregar algo naquilo que ela está fazendo. Se assim como o senhor falou, que o carro ajudou no negócio, tudo bem. Agora, se simplesmente fosse vaidade por vaidade, talvez não fizesse sentido. Correto? Porque um carro nunca foi investimento. E você comprar um carro de luxo para vender usado, meu amigo, é jogar dinheiro no ralo. Você sabe disso, né? Pastor, e falando agora, voltando aqui para TV Livre, quais os próximos passos que o senhor vislumbra? O que o senhor projeta para a TV? Qual é o propósito que o senhor tem pela TV Livre? Porque nós somos movidos por um propósito, correto? Tem um propósito que nos levanta pela manhã, que nos dá gás, que nos dá energia. O que lhe motiva? O que lhe dá esse gás para o senhor levantar cedo e vir para essa TV e trabalhar? Olha, eu não tenho como falar da TV Livre sem falar no pastor Lorival, né? Perfeito. Porque quando aconteceu, acho que a gente deve ter uma foto aí, Davi, com o pastor Abraço, Lorival. pastor Lorival.
Quando surgiu a Logo, logo eu quero o oportunidade, senhor aqui, hein? logo surgiu a oportunidade de startar esse projeto aqui, eu fui conversar com ele, fui Pastor, procurá-lo. Ele é meu pastor há 30 anos. Uhum. Desde os meus 18, 19 anos que ele cuida da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, de parte dos meus negócios, ele que me aconselha. E eu disse, pastor, a oportunidade é essa, o que o senhor acha? Ele me abençoou, disse, conta comigo, vou tentar te ajudar da maneira possível, com empresários, com pessoas para tocar. Então ele foi uma das pessoas que, se ele tivesse dito melhor não, nós não estaríamos aqui. É importante o empreendedor ele ter um mentor. Sim, Perfeito. de fundamental. O senhor teve mais mentores durante a sua jornada? Quem que o senhor considera assim, um grande mentor? Eu vejo que hoje o pastor Lorival é um grande mentor para o senhor na questão espiritual, pessoal também, mas quais foram os grandes mentores que o senhor teve na sua jornada que não podem deixar de ser mencionados na sua trajetória? Olha, a minha base, meu pai, que me ensinou o que fazer e o que não fazer, dentro de todas as suas limitações, eu acho que ele entregou um bom homem para a sociedade. A minha mãe também me ajudou demais, e logo depois o pastor Lorival entrou na minha vida. Me encaminhou muita coisa, me ensinou e me ensina muita coisa até hoje. Mas eu considero que a minha esposa, ela é a parte mais importante de toda essa engrenagem. Que legal. Porque sem o apoio, às vezes ela olha muito de fora do negócio, ela procura às vezes não entrar no negócio para poder olhar de fora e ver o que eu posso fazer certo e o que eu não posso fazer. Então ela tem uma ótica que eu não tenho. Então todos os passos certos que eu dei na minha vida, inclusive da TV, foi com a minha esposa. Conversando com ela, conversando com o meu pastor. Olha aí. Até o Alerta é uma outra história também, que eu decidi junto com ela. Ela disse, não vai. Eu falei, beleza, eu não vou, então eu vou fazer uma proposta lá para não dar certo. Eu fiz uma proposta para não dar certo, e o pessoal lá topou, e eu tive que honrar a palavra, e fiquei. E também tem sido maravilhoso da minha vida fazer parte lá do Alerta. Então, assim, pastor Lorival, meus pais e minha esposa. Eles são a base para onde eu corro. E, aliás, a esposa do pastor Jones, ela é uma das apresentadoras do programa Femininas, que vai ao ar após o Daqui programa. a pouquinho. Daqui a pouquinho. A Amazônia Empreende terminou, começa o Femininas. Então, você já vai ter a sua tarde aí cheia de programa legal. Amazônia Empreende, depois o Femininas. E depois o Engenheirando, com o Ed Mourão. Exatamente. A TV Livre está com a grade agora maravilhosa e vai só melhorar. Se Deus verdade. quiser. Então, a questão de ter um mentor é de fundamental importância. Escolha alguém, hoje é difícil, viu? Uhum. A gente aprende que só tem uma pessoa que quer te ver melhor do que ela, que são seus pais, né? Mas tem pessoas por aí também que podem te ajudar, te alavancar. Uhum. Até, às vezes, pessoas que erraram para você ver o que você não pode fazer. Eu acho, pastor, que na nossa trajetória, a gente acaba endurecendo um pouco o coração por causa das pessoas que vão aparecendo no nosso caminho. Algumas coisas algumas decepções acontecem que acabam endurecendo o coração da gente. Mas acho que a gente não pode desistir de confiar nas pessoas. E eu também quero aproveitar a oportunidade para dizer que lá na Catedral da Família, junto com o pastor Lorival, com você, com o pastor Diego, foi um lugar que eu encontrei amigos de verdade, pessoas que eu sentia que estavam ali comigo para me ver bem, para me sentir bem naquele local. Então, uma dica que eu posso dar, que é o que fez bem para mim, que faz bem para mim e para a minha família, se aproxime de pessoas que queiram construir, sobretudo que queiram construir com princípios que vêm de Deus. Procure a sua igreja, faça parte de uma célula, converse com o seu pastor. Você pode ir em uma, em duas, em três, assim como eu fiz. Mas o dia que eu cheguei lá na Catedral da Família, que eu vi o pastor Jones falando, cantando, ele falou assim, deixa Deus agir. A partir daquele dia, eu entendi que era ali o meu lugar. E depois daquele dia, uma caminhada nova surgiu na minha vida. E ela me trouxe até aqui. Eu já era um empreendedor, mas eu passei a ter uma caminhada totalmente diferente, caminhando junto com Deus. E assim pode ser com você.
tenha certeza de que se você colocar os seus passos na direção que Deus tem para você, porque você nasceu com um propósito, você nasceu com uma direção, então você tem que apenas alinhar a sua caminhada com a caminhada que Deus tem para você. Então, é isso, pastor. Eu Já gostaria. tá acabando? Acabou, a gente fica com a sensação de que foi pouco, né? Mas olha, pode vir de novo. A gente pode combinar aqui outro dia para a gente comentar, conversar mais, Com certeza. falar dos planos que a TV Livre tem. E, pastor, muito obrigado pela presença. E o senhor quer deixar mais uma mensagem aqui para os nossos telespectadores? Eu quero só agradecer, né? Aproveitar esse momento para agradecer, para encorajar você a empreender, tá? Você que talvez vive aí insatisfeito, dentro de um local trabalhando, está insatisfeito. Procure saber aí dentro da sua mente, do seu coração, aquilo que você sabe fazer de melhor. Eu sei falar, talvez você saiba fazer uma coxinha, ou uma comida, ou uma pipa, um papagaio, sei lá, o que você sabe fazer de melhor. Procure em você, peça a orientação de Deus, ele pode mudar a sua história. Mandar um beijo carinhoso para minha esposa, minha base, meu tudo, meus filhos, minha família, minha igreja Catedral da Família, que me permite estar aqui também. Muito obrigado por todo o carinho de vocês e agradecer a você pelo carinho de ter sido o primeiro nesse grande projeto que eu tenho certeza que vai deixar um legado para muita gente, vai dar rumo, vai dar norte. Há muita gente que tem tantas dúvidas sobre esse negócio, como eu tive, e tive que aprender meio que sozinho, meio experimentando, meio errando, e Deus de repente levanta você para trazer aqui pessoas com histórias de superação diferentes, e com certeza uma dessas histórias vai cruzar com os teus caminhos aí em casa. Obrigado. Maravilha, obrigado, pastor. É isso aí, Amazônia Empreende. Obrigado a Deus em primeiro lugar, obrigado à minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais também. E eu espero que você esteja conosco aqui a partir desse sábado, todos os sábados às 15 horas, né? Às 15 horas, e que você tenha aqui no Amazônia Empreende um canal de bênção também para a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo sábado.